Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Legal, Marco Melo sou eu. Estamos juntos aqui com o programa Independência que já está no ar. Muito obrigado por permitir que o programa Independência entre em suas vidas, em seus alto-falantes, através dos seus fones de ouvido pelas ondas do rádio da Alternativa FM. Muito obrigado, já estamos no ar. E é aqui o assunto que a gente fala, é aquele de sempre, que já virou tradição da macarronada de domingo da cidade de Capivari. Exatamente, vamos lá falar um pouquinho de alcoolismo, adicção, também conhecido como dependência química, e outros problemas, dependências emocionais, dependências mentais, codependência e todos aqueles assuntos do universo dos 12 passos de recuperação das Irmandades Anônimas. Muito obrigado pela sua audiência. Legal, voltamos aqui dos estúdios da Alternativa FM 106,3 FM daqui de Capivari City. Bom, bem-vindos todos de volta ao programa Independência, informando que as reuniões presenciais de Alcoólicos Anônimos voltaram. Maravilha! Você que tem problemas com álcool e precisa de ajuda, que você que acha que está bebendo um pouco exagerado, sua mãe já falou, sua mulher já falou, sua filha, seu filho já falaram, seu patrão já falou, ou seja, todo mundo sabe que você está com problema com álcool. O único que parece que não sabe é você mesmo, né? Que continua nesse botequinho sujinho aí, escondido atrás das caixas de cerveja, lá no último canto do balcão. Companheiro, eu tô te enxergando aí, eu sei disso porque eu já fui um desses caras, mano. Eu era o último balcão ali, sabe, naquele cantinho, atrás das garrafas de cerveja lá, das caixas de cerveja, escondidinho lá, perto das maquininhas. Ali que eu ficava. Exatamente. Então, quando eu falo que você precisa do programa de AA, não falo da boca pra fora, eu falo com propriedade, porque eu já vivi o alcoolismo ativo e eu sei quão séria é essa doença. É uma doença, viu? Posso te afirmar com certeza que é uma doença e não um desvio moral. Você não tem um dilema moral, você não é sem vergonha, não é cafajeste, salafrário, vagabundo, mentiroso, ladrão, ou todos esses adjetivos que já está acostumado, né, companheirinho, a ouvir, né, companheirinha? Você não tem força de vontade, você não quer, você não isso, puta, quanto a gente ouve essas coisas, mas não adianta, filho, enquanto você não quiser, não tem jeito mesmo, e você está, na verdade, movido por uma doença que é progressiva, incurável e pode ser fatal se não for estacionada. Portanto, meu amigo, minha amiga, o que você está esperando para procurar Alcoólicos Anônimos? Reuniões presenciais todas as quartas-feiras, sextas-feiras às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã. Aqui na Rua André de Melo 286, lá nos fundos, pode entrar, os companheiros vão receber você de braços abertos. Ali não tem amador não, viu? Ali só tem profissional do álcool. Exatamente, os amadores ainda estão no boteco. Quando eles se profissionalizarem na arte de beber e perderem tudo pro álcool, eles vão chegar a uma sala de Alcoólicos Anônimos. Seja muito bem-vindo. Legal, eu não falo em nome da Irmandade, deixo isso bem claro. Aliás, eu não falo em nome de Irmandade alguma, né? Eu só posso falar por mim, da minha experiência pessoal, que sou um alcoólatra e que estou sóbrio, né? Sem ingerir uma gota de álcool sequer e nem usar drogas, que também gostava, hein? Eu estou aí, vou fazer daqui a exatamente 1 mês e 6 dias, eu vou fazer, se Deus quiser, só por hoje, 8 anos livre
dessa parte da doença, né? Da parte da doença que é o alcoolismo ativo e a adicção ativa. É possível, existe vida após o álcool. Pode acreditar. Cola lá que os caras vão dar um toque da hora pra você, irmão. Vai dar certo, tenho certeza. Agora eu vou disponibilizar para os nossos ouvintes uma entrevista com um alcoólatra. Naquele livrinho que às vezes eu compartilho com vocês, chamado Álcool, o Tóxico Livre, do Dr. Cid Paroni Filho. Esse doutor aí, ele não dá ponto sem nó, ele é muito acertado quando ele pega na veia do alcoolismo, viu? E ele chama o álcool de tóxico livre, justamente porque qualquer pessoa pode entrar, desde que seja maior de idade, mas vamos falar a verdade, aqui no Brasil não é bem assim. Qualquer moleque de 16 anos também consegue comprar, é só entrar num boteco, é só entrar numa casa de conveniência, numa loja de conveniência, um supermercado, e sair com a sua droguinha numa sacolinha, né? É só pegar a sua droguinha enlatada ou em forma de PET, né? Aquela droguinha que agora tem até uns vidrinhos coloridos, né? Bonitinho, opa! Uma belezinha pra molecada se aplicar no álcool lá nas praças, né? É isso aí. Então vamos lá, entrevista com um alcoólatra. Repórter, qual é o seu nome? Resposta: meu nome é Ataíde Oliveira, sou microempresário e estou neste programa há 21 anos, 3 meses e 6 dias, quando eu voltei a viver. Voltei a viver porque vim a saber da doença que sou portador e que não sabia antes quando comecei a beber. Eu não tinha necessidade de beber. Repórter: Ataíde, qual é a sua idade? O Ataíde responde assim, ó: atualmente 56 anos. Você é casado? Fui casado, enviuvei e sou casado pela segunda vez. Tenho um casal de filhos do segundo casamento. Você falou que é um microempresário. Qual é a sua empresa? Ataíde sorrindo: sou motorista de táxi autônomo. É uma luta, são 16 horas por dia, apenas. Você está 21 anos sem beber, e isso nós já sabíamos, pois tive a honra de ser seu padrinho da entrega de fichas na reunião de apoio do grupo. O seu segundo casamento foi fora da época do alcoolismo. Você não bebia mais quando se casou, não é? No segundo casamento, a mulher levou toda a bomba. Carregou uma cruz durante muitos anos. A primeira desfrutou os bens que eu tinha e eu estava bem de vida. Um alfaiate de alta sociedade. Herdei a firma do meu padrinho, um ítalo argentino, e ele me aprimorou mais na profissão e me deixou uma firma de 40 anos. Nós já vimos vários depoimentos seus e você nos disse que foi um boxeador profissional, é isso mesmo? Eu sempre fui um boxeador, sempre gostei desse esporte, fui um boxeador de primeira linha. Pelo esporte você viajou muito? Fui a países, 2 vezes para o Uruguai, 1 para a Argentina e por fim para a Itália. Foi aí a minha maior decepção proveniente da bebida. O que ocorreu na Itália? Foi um contrato louco, só um bêbado poderia fazê-lo. Peguei um empresário italiano, ex-boxeador, um vigarista. Eu sabia disso e mesmo assim assinei o contrato de 20 anos com ele. Durante 20 anos ele era meu procurador e eu tinha que pagar 30% da minha bolsa. Um absurdo, coisa que eu nunca teria feito na vida estando sóbrio. Eu assinei durante a embriaguez e lá chegando eu estava em decadência esportiva. Não era mais aquele pegador, aquele técnico e já não tinha pernas, não tinha fôlego e sempre querendo ocultar o que é o orgulho, a grandeza. O primeiro combate foi facílimo, eu estava numa luta arrumada e não sabia. Eu o derrubei no terceiro round. Joguei-o fora do ringue, coisa que não era comum para os italianos. E fomos comemorar ou bebemorar no camarim. O técnico bebia muito vinho e dizia que era bom para o sangue do boxeador. Como todos aqueles que bebem caem nessa desculpa. Eu criei muitas.
Ele me ofereceu uma botija de vinho no camarim e eu só fui acordar 2 dias depois. Estava em Roma e fui acordar em Nápoles, na rua, sem mala, só com as trouxas, descalço, sem documentos e sem saber onde eu estava. Fiquei feliz sabendo o que me aconteceu. Nunca fiquei sabendo do que me aconteceu. Repórter, você tem 2 filhos, uma moça de 23 anos e um moço de 17 anos. Que conselho você daria a estes outros jovens? Ataíde. Digo a todos os jovens que eu enveredei mais e mais na bebida porque não tive quem estivesse vivendo o programa da bebida e me orientasse, pois conselho não se dá, nós damos experiências. Então, ao jovem que está iniciando, não queira engrandecer, pensando que para dançar precisa beber, para ser mais homem precisa beber, para ser bacana precisa beber. Isso aí é um engano. O homem, para ser homem, precisa estar sóbrio, com a cuca fresca, a inteligência em funcionamento, não por efeito de drogas ou álcool, que é a pior droga que nós temos, porque ela é liberada. A pessoa bebe aonde quer, o quanto quer e como quer. Eu falo com conhecimento de causa. Outro ponto é a liberdade familiar. Os pais embriagam-se na frente dos filhos, trazem a bebida para dentro de casa, mantêm a bebida dentro de casa e vêm junto os companheiros, os amigos bêbados. São aquelas festas constantes de bebericagem. Eu também passei a fazer isso dentro de minha própria casa, coisa que não fazia antes. Antes, quem bebia, eu levava para casa. Depois passei a ter uma coleção de compadres que eu nem consigo me lembrar. Iam às festas que eu promovia, cheias de bebida. Eu tinha medo que faltasse bebida em qualquer festa, então eu me comunicava e lotava o carro de bebida, que era para beber a noite inteira. Eles, interessados, me convidavam e essas casas eu só via bebuns. No lar, os pais induzem os filhos ao alcoolismo quando dão oportunidade para que seus filhos assistam aquelas cenas horríveis de todo o efeito alcoólico, inclusive insistindo para que os filhos bebam também. Repórter, o que é preciso fazer quando se quer parar de beber? Ataíde, em primeiro lugar, nós temos um lema: quem quer deixar de beber, o problema é nosso. Se 50% do problema está resolvido. Não é chegar aqui e dizer que deixar de beber e ir embora. É preciso estarmos juntos, pois o Senhor que vai deixar de beber vai espelhar-se em mim. A atração somos nós que estamos no programa. Por isso, a psicoterapia em grupo é fundamental. Isso a toda hora, todo dia. Eu faço psicoterapia 24 horas por dia, pois para mim redunda-se em segundos e não tenho tempo de pensar em bebidas. Se o elemento quer deixar de beber, o primeiro passo deve ser frequentar as reuniões de apoio. É fundamental. Além de frequentá-las, sempre eu promovo as reuniões. Não adianta uma só vez por semana, porque sempre vence a maioria e ele fica dias fora das reuniões, então somente volta-se aos velhos costumes e os amigos vêm assediá-los. É preciso reformular os hábitos, os costumes, os companheiros, o pensar. Nós temos de fazer um inventário do que fizemos no nosso tempo de bebida e procurar reparar esses danos. Todos nós os fizemos. Em nós, em primeiro lugar, a família, com os amigos, nas firmas. Repórter, é fácil parar de beber? Ataíde, facílimo. Parar de beber é facílimo. É tão fácil que eu parei 18 vezes. Deu para entender? O difícil é continuar. E continuar sem ter vontade de beber. Por isso é que as reuniões cotidianas são importantes. Aonde der, converse, identifique-se, atraia outros. Diga, sou um alcoólatra, fui um bêbado. O termo é pejorativo. Antes eu não entendia e brigava. Isso está incutido na sociedade como uma desmoralização do ser humano. Esta é a mesma sociedade que abre as portas para o alcoólatra aparecer. Repórter, você fez tratamentos com muitos médicos? Ataíde,
Psiquiatras, 18. Eles mandavam sempre eu maneirar, tomar um vinhozinho que não faria mal, um chopp de vez em quando. A gente que vive este problema sabe que é impossível maneirar. Hereditariedade também não existe. Desde que se evite o primeiro gole, acaba-se a hereditariedade. Repórter, quando você bebia ativamente, era necessário muito dinheiro para tomar o seu álcool? Ataíde, precisava e muito. No começo eu tinha. Aí a gente é roubado. O bebum não faz questão de preços tendo dinheiro no bolso. Tanto faz 1 milhão como 100 cruzeiros. Ele quer aparecer, pagar, ter grandeza. Infelizmente, nos pontos onde a gente bebe, o garçom traz aquela bebida pseudo especial pra gente, mas quando a gente fica bêbado, qualquer porcaria vai. Álcool puro vai água, tudo que puser no copo desce. Repórter, quando você estava sem dinheiro, era difícil tomar um porre? Ataíde, ultimamente, quando eu estava na sarjeta, fedido e inchado. Repórter, você pegou sarjeta? Ataíde, claro. Eu fui até acharcador. Acharcador é aquele que na fila do ônibus chega lá dizendo: a minha mulher está doente, sempre abaixando a cabeça, os olhos, pois a cara está inchada e os olhos vermelhos, e o bafo é tal que o mosquito cai duro. A pessoa dá esmola que é para ficar livre da gente. No Parque Dom Pedro nós tínhamos nossa rodinha. Repórter, você ficou quanto tempo nessa vida? Ataíde, uns 2 anos, mais ou menos. 2 anos nessa vida perambulando pelo mundo. Então, se uma pessoa quer parar de beber, ela consegue? Muitas vezes, quando pedimos a uma pessoa ou um familiar levar o seu alcoólatra a procurar uma irmandade anônima ou uma casa de recuperação, como Alcoólicos Anônimos, Associação Antialcoólica, Ambulatório de Recuperação de Alcoólatras, enfim, as pessoas falam que meu marido não tem jeito, minha mulher não tem jeito. Isso é real? Tem jeito para tudo, pois você, Ataíde, chegou à sarjeta. Hoje nós olhamos para você, o conhecemos há muitos anos e vemos um sujeito bem arrumado, que tem sua casa própria, tem seu automóvel, se veste bem. Isso é para nós uma prova de que sempre é possível parar de beber. E é só dar o estalo. Então, é fácil parar de beber? Ataíde, o problema é manter-se sóbrio. É preciso frequentar as reuniões. Toda reunião ele sai mais conscientizado da sua doença e passa a entender a vida como um outro ângulo, mais otimista. Ele tem 99 oportunidades de vida bela, sem fazer uma, que é tomar o primeiro gole. Repórter, o número de mulheres que bebe é grande? E o número de mulheres que bebe é grande? Tem aumentado? Ataíde. Geralmente, as mulheres não são as que mais bebem, mas são as que menos procuram recuperação. O número é crescente. Nós conhecemos um trabalho de reunião só para mulheres, que fica lotado. Tem mulheres que põem os homens no bolso quando bebem. Nós temos atualmente, na reunião do nosso grupo, uma senhora que já deu depoimentos e que põe qualquer homem bêbado no bolso. Ela é uma mulher e não tem atualmente vergonha de falar, porque maior é a vergonha que ela sente. Então, eu já tiro de letra e pergunto: quando você bebia num bar no meio de homens, você tinha vergonha? Elas então dão risada e dizem: isso é tempo, isso é no tempo que eu bebia. Eu digo: e agora que você está sem beber? Repórter, mas o alcoólatra não bebe só necessariamente no bar. Ataíde, não é isso. Isso não é o pior. Ele passa a beber em casa, perdeu o controle da sua vida. Quando ele passa a beber em casa, ele não tem mais limites. Ele vai sempre aumentando seu estoque. Ele bebe até cair, desmaia, acorda, vai beber novamente. Esconde a bebida quando começam as perseguições de sua mulher, de sua família. Eu ouço muitos depoimentos, mas fiquei horrorizado quando ouvi um elemento contar que escondia uísque na mamadeira do garoto. Mas vejam vocês se a mãe vai dar a mamadeira para o garoto sem perceber. Vejam só aonde pode chegar o alcoólatra que está na ativa. Hoje ele conta, pois está sabendo que fazia aquilo pelo efeito da droga álcool. Repórter, a pessoa começando a se engraçar com a droga álcool, mais cedo ou mais tarde caminha para o alcoolismo?
Ataíde, é fundamental esta pergunta e eu respondo taxativamente. Eu gosto muito de observar, por exemplo, o despertar do alcoolismo no ser humano. Muitas vezes o sujeito fica 20 anos sem tomar um aperitivo. Aí, em 5 anos, ele perde tudo que produziu em 20. Aí está o efeito da doença. Ele tomou o primeiro e a despertou. Ela é crescente e vai diminuindo o espaço das bebidas e aumentando o consumo. Quando ele percebe, está bebendo a toda hora, a todo instante, a todo momento. Repórter, é possível precisar o momento em que se torna um alcoólatra? Para nós, é o momento em que começa a usar a droga protegida? Ataíde, ótimo, a droga protegida. Você nunca achou que era um alcoólatra? Ataíde, eu desconhecia que era um alcoólatra. Hoje eu oriento pessoas. Eu tive um delírio visual. 2 vezes eu fui amarrado 48 horas de cócoras devido à violência em que eu ficava. Teve um dia que eu arrebentei a minha casa, pus fogo na casa e no outro dia fui tomar satisfações com minha mulher, pois eu não me lembrava de nada. Repórter, para parar de beber, é preciso se internar? Ataíde, não necessariamente. Não há necessidade nenhuma, pelo contrário, na internação, na maioria das vezes, o sujeito bebe mais e tem facilidade de outros tóxicos. Repórter, quantas vezes você foi internado? Ataíde, 18 vezes e nenhuma resolveu, porque dentro do hospital a gente bebe. Repórter, e o bebedor social? Ataíde, hoje eu sou um bebedor social. O senhor não pergunta por quê? Levou um susto, né? Repórter, por quê? Eu só bebo água, meu amigo. Não existe bebedor social. Eu ouço muito isso. Eu usei muito essa palavra. São aqueles bebedores que não admitem que são bêbados. Eles bebem cerveja, ele também é alcoólatra. Pois, além do álcool, tem a fermentação, que fica bem pior. Repórter, os primeiros dias sem beber foram difíceis? Ataíde, isso está em cada pessoa. Para mim foi a coisa mais fácil. Em 30 segundos eu entendi meu problema. Quando eu fui à reunião de apoio de Alcoólicos Anônimos, encontrei um companheiro que estava há 18 anos sem beber. Ele me atraiu, mas como 18 anos sem beber, eu estava num ponto que atravessar a rua precisava beber. Eu tremia, tinha medo de ser atropelado. Agora, bêbado, eu fui atropelado várias vezes porque eu não tinha noção do que estava fazendo. Muitas vezes eu fui para o hospital tomar de quem realmente precisava. Fraturei as 2 costelas, o braço, tenho cicatrizes, porque a gente cai, rola, machuca mesmo, cai de moto, bate o carro. Isso é uma coisa bem comum no alcoolismo. Quando ele disse que estava há 18 anos sem beber, isso me atraiu. O que você faz? Caramba! Ele me disse: eu evito o primeiro gole por 24 horas. Aquilo me veio à mente. Quando eu estava sem beber, por autodeterminação médica, pensava, pois eu estou assim e não volto a tomar isso aí. E voltava a beber. Nós voltamos para a bebida com menor quantidade de álcool, porque a reação é menor. Mas, se tomarmos uma dose, por menor que seja, nossa doença aguça. Aí nós vamos beber desesperadamente, pois perdemos a noção. Por isso é que é uma doença. Eu fui atendido conforme eu faço hoje. Em 30 segundos eu entendi tudo. Na segunda-feira eu fui trabalhar, um trabalho duro, que jamais tinha pensado em minha vida, vender bilhetes da Praça da Sé, onde só tinha botecos. Eu ali, tranquilo, levei uma bolsa com água e um cálice. Os colegas ali vendiam um meio bilhete e já foram festejar com uma cachaça. Eu vendia na porta dos botecos, aí dizia ao convidado para tomar umas pingas. Eu estou tomando remédio, então não posso beber. Repórter, algumas pessoas que sabiam que você bebia chegaram alguma vez a desafiá-lo a beber? Algumas vezes. Até hoje, após 21 anos, 3 meses e 100 dias eu encontro esses desafios. Homem, precisa beber. Aquele que bebe desafia para ver se pega a gente no orgulho, na grandeza. Ele não sabe da minha doença, eu sei. Então, eu tenho que me manter sóbrio. Desafia
nos chamados de você é fraquinho, você é marica, não sei o que, todas as coisas pejorativas que ferem nosso ego para nos fazer voltar a beber, a fazer aquilo que ele quer, e ele vai se cansar. Eu uso termos que ele fica desajeitado quando começa a formar aquela rodinha para beber. Eu falo, olha, eu preciso ir embora, pois se eu chegar 10 minutos mais tarde a mulher me bate. É uma maneira de apagar toda aquela arrogância deles, e é atacar antes de ser atacado. Nós temos personalidade, o que nos dá personalidade é a constância no programa de 12 passos. Legal, essa foi uma entrevista com um alcoólatra que é parte integrante do livro Álcool, um Tóxico Livre, do Dr. Cid Paroni Filho, da editora Petit. Agora vamos fazer um giro pelas Irmandades de Capivari. Narcóticos Anônimos, temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados às 20 horas. O André de Melo 286. Rafar, reuniões terças-feiras e sextas-feiras às 20 horas. Lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares Hungria, 164 Centro. Alcoólicos Anônimos, reuniões quartas, quintas e sextas às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã, Rua André de Melo 286. Grupos Familiares Naranon, reuniões quintas 20 horas e domingos às 15 horas, Rua Dr. João Adolfo Stein, 480, Pão de Açúcar. Grupos Familiares Alanon, domingos 9 horas, Rua André de Melo 286. Pastoral da Sobriedade para familiares e dependentes. Reuniões segundas às 19h30 na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos. Reuniões sábados, 15 horas. Rua André de Melo, 286, Sobreloja. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, voltamos aqui com o programa Independência. Eu passei o giro pelas Irmandades, mas eu queria lembrar que não são todas as reuniões presenciais de todas as Irmandades que estão de volta aí na cidade de Capivari. Se você tiver problemas com álcool ou drogas, o Linha de Ajuda, eu sei de Alcoólicos Anônimos, estão as reuniões presenciais, essas que acabaram de passar, estão todas funcionando. Quartas-feiras, sextas-feiras às 20 horas e domingos domingo é 9 horas da manhã. As reuniões de Narcóticos Anônimos estão acontecendo apenas na unidade de Capivari, ou seja, lá na Rua André de Melo 286, às quartas-feiras e creio que aos sábados. Qualquer dúvida que você quiser falar com Narcóticos Anônimos, você pode ligar de graça no 0800 888 6262. Maravilha! E as outras Irmandades, é só procurar pela internet, na.org.br, aa.org.br, na neuróticosanônimos.org.br, naranon.org.br e alanon.org.br. Maravilha! Legal, agora vamos dando continuidade aqui ao programa Independência. Eu vou passar para vocês a temática do dia do companheiro Julião. A gente já virou assim, tradição aqui no programa Independência, as temáticas do companheiro Júlio César Butti. Hoje ele vai falar do primeiro ao sexto passo da recuperação. Com vocês, Julião. Bom, convidado aí para falar do primeiro ao sexto passo e a importância do processo de mudança. Para que uma pessoa mude, no meu caso, para que eu tivesse conteúdo, recurso, para que eu viesse a mudar
dentro do que o programa me sugere e do que eu necessito, a primeira coisa que eu precisei entender foi por qual motivo o primeiro, segundo e terceiro passo me ajudaram a deter o uso. E eu acabei por deter o uso, não do químico, mas o uso de um padrão de comportamento que me leva ao químico. Então, às vezes eu conheço pessoas, familiares, conheço adictos, alcoólicos, pessoas que se dirigem à minha pessoa e trazem a seguinte narrativa: mas como que a pessoa não consegue entender o que você fala? Porque ela ainda não compreendeu que o programa, dentro do primeiro, segundo e terceiro passo, é para deter o uso. Mas uso do quê? O uso desta maneira de pensar. Então, esta pessoa, ela sofre da doença da adicção e ela não entende que a doença da adicção não é o uso de álcool e de droga. O uso de álcool e de droga dentro da doença da adicção é o resultado final da doença. A doença, ela tem um paralelo, ela trabalha dentro de um parâmetro, podemos chamar assim, que está dentro da maneira da pessoa pensar, agir e ser. E se ela não usar os passos para deter o uso da maneira de pensar dela, ela não detém a adicção dela. Então, quando você fala para ela assim, olha, precisa passar uma vassoura na tua sala da sua casa, e ela não tem a boa vontade, que é um dos princípios que o programa oferece e ensina para a pessoa que vai viver o que o programa de 12 passos tem para oferecer, quando ela não pega essa deixa de usar o princípio da boa vontade para que ela possa, pelo menos, passar a vassoura na sala, ela está deixando claro que ela não usa o que o programa traz nos 3 primeiros passos para deter o uso da doença da adicção que naquele momento está instalado na maneira do pensar dela. Então, quando nós estamos falando de ir do primeiro ao 6º passo para entender o motivo de se modificar, eu tenho que primeiro entender que do primeiro ao 3º passo eu detenho o uso daquilo que eu estou fazendo. O que eu faço para não me modificar? Eu não me melhoro na minha maneira de pensar. Se eu não me melhoro na minha maneira de pensar, automaticamente o meu agir também vai ser um agir comprometido. Se as minhas ações são comprometidas, obviamente, o meu ser, a minha totalidade, a minha existencialidade está comprometida. Então, se eu não me modifiquei na maneira de pensar, de agir, de ser, eu não entendo por que fala na literatura que a doença que eu sou portador, de nome adicção, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, ela trabalha em 3 áreas distintas uma da outra. Ela trabalha na área física, na área psíquica e na área social. Então, olha que interessante. Enquanto eu não tenho esse parâmetro de entendimento, eu não entendo porque eu não me modifico. Então, você fala para o cara, passa a vassoura. Ele não tem vontade para passar a vassoura. Dá para você dobrar aqui uma camiseta? Dá para você enxaguar uma camisa? Ele não consegue enxaguar. Escuta, dá para você passar o rastel? Dá para você passar uma bucha no prato que você come? Ele não consegue fazer. Mas ele não entende que ele não consegue fazer, não é porque ele não quer, é porque ele é portador da doença. E que a doença dele está manifestada dentro de um dos parâmetros, que é a maneira de pensar. Se a maneira de pensar está comprometida, o agir dele está comprometido, o ser humano dele está comprometido. Então, para que ele possa fazer um processo de mudança, que é justamente isso que o programa de 12 passos oferece, para que ele possa fazer um processo de mudança, ele tem que primeiro entender o que ele é portador. Porque senão ele acha que o problema dele era cocaína, crack, maconha e pinga. E ele não entende que o uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor é a saída do problema dele. Para que ele não seja visto pelo pai dele, pelo empregador dele, pelos amigos dele, do próprio grupo que ele frequenta, como um preguiçoso, como um relaxado, como um vagabundo, ele prefere ser visto como drogado. Porque o estigma do drogado na sociedade é que drogado não trabalha, drogado é vagabundo, drogado é preguiçoso, drogado é uma porcaria. Então, para que ele não seja visto como o cara portador da doença, ele prefere ser visto como drogado. Que enquanto eu sou visto como drogado,
eu tenho um álibi forte e fico no papel de vítima e vivencio o processo de vitimização. Então eu não consigo mudar minha maneira de pensar porque eu sou drogado, eu não consigo fazer diferente, agir diferente, me mostrar diferente porque eu sou drogado, e o meu ser não pode estar junto com aqueles que são diferentes por causa que eu sou drogado. Então ele não usa o que o programa oferece dentro dos 3 primeiros passos, primeiro, segundo e terceiro passo, que a narrativa resumida e sintetizada dos 3 primeiros passos é: primeiro passo, eu não posso. Segundo passo, alguém pode. Terceiro passo, se eu deixar. Então, para você ver quando a pessoa é portadora da doença da adicção, essa história do primeiro passo, eu não posso, ele acha que ele pode. Essa dinâmica do segundo passo, alguém pode, ele acredita que ele não precisa do outro. E essa situação do terceiro passo, se eu deixar, ele entende que ele não tem obrigação alguma. E aí ele está muito mais comprometido do que ele assim entende o que é comprometimento. Porque da maneira que ele está fazendo, ele está mostrando que ele já não usa o que o programa oferece, que é a libertação da doença da adicção. Então ele acha que se ele parar de fumar crack, cheirar pó e beber pinga, ele vai trabalhar, produzir, estudar, ele vai ser ativo, ele vai passar vassoura, ele vai limpar a sala, ele vai lavar o prato que ele come com a bucha, ele vai passar um rastelo na casa de campo da família. Tudo fake, tudo mentira, tudo caô. Ele não vai fazer nada disso. Porque o que mostra que ele não vai conseguir fazer é a doença. E a doença é muito maior, os parâmetros dela, do que ele assim compreende. Ele mostra que ele não compreende porque, de primeiro momento, a maneira de pensar dele ele não modifica. O jeito de agir dele, ele não transforma. E a forma de ser dele, ele não vê importância em modificar. Então não tem o porquê ter mudança. Então quando o programa, no 4º e 5º passo, traz a ideia da pessoa reconhecer os motivos que a levam a se drogar, porque o cara não se droga porque ele quer ficar muito louco. Ele se droga porque ele não quer ser chamado de preguiçoso. Ele não quer ser chamado de vagabundo, ele não quer ser chamado de relaxado, desleixado, incoerente, imprudente, inconsequente. Mas ele precisa de um álibi para não ser chamado de preguiçoso, de vagabundo, de delinquente, de incompetente. Ele precisa de um álibi. Qual que é o álibi que ele encontrou? Fumar maconha, cheirar pó, beber pinga. Então ele acaba parando num centro de tratamento e as pessoas começam a acreditar, as pessoas que não têm um grau de aprofundamento sobre o que é a doença, mas depois de escutar uma narrativa desta que eu estou fazendo, a pessoa começa a entender que as ações que a pessoa toma, elas tomam independente do uso de álcool e de droga. Que álcool e droga independe das ações da mesma. Ela é preguiçosa, ela não ajuda, ela é uma pessoa suja, imprudente, inconsequente, porque ela é assim. E ela precisaria mudar isso. E para mudar isso, ela precisaria do programa de passo. E o programa de passo tem um passo específico para isso, que começa a partir do 6º passo. Mas para entender o processo de mudança que está no 6º passo, a pessoa precisa entender que o primeiro, segundo e terceiro passo detém o uso da doença. Então a doença para de usar aquele corpo, então a doença não podendo usar aquele corpo vai ter que mudar a maneira de pensar dele, aquele corpo vai ter que mudar a maneira de agir dele, aquele corpo vai ter que mudar o ser dele. Se aquele corpo não faz isso, obviamente aquele corpo não deixa entre o médico e o monstro que mora dentro daquele corpo, dentro da parte psíquica daquele corpo, porque aquele corpo é portador de uma ausência psíquica. A maneira de pensar, a forma de interpretar, o jeito de se ver a partir de como ele se interpreta,
mostra que ele tem um déficit, uma falta de recurso interno. E essa falta de recurso interno está dentro da parte psíquica da pessoa, da mente da pessoa. Então, esse ser humano dotado de consciência, de razão, de moral, de valores, ele não olha a doença. Ele entende que a doença é a cocaína, o crack, a maconha e a pinga. E ele não compreende que qualquer tipo de substância psicoativa é o resultado final da doença. Não tem nada que o álcool, a droga venham antes da doença. Sabe aquele ditado, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Pode-se fazer esse parâmetro, esse paralelo aqui. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então eu tenho que entender que em alguns momentos eu acredito que é a galinha que nasceu primeiro, porque me favorece. Em outros momentos eu falo que foi o ovo que veio primeiro, porque eu tenho um benefício, eu tenho um ganho, uma justificativa. Correto? Então eu preciso desses parâmetros, desta interpretação para entender por que que a pessoa não tem boa vontade para passar a vassoura. Por que que ela não tem boa vontade para torcer uma camiseta embaixo do tanque? Por que que ela não tem boa vontade para lavar uma louça, o próprio prato que come? Por que que ela acredita que dormir sujo, fedido, com o lençol sujo, com a roupa suja, não tem problema? Porque dentro do médico e do monstro, tem a compreensão que aquela pessoa acredita ser a certa. Onde vai se modificar isso? Através do programa. Por isso que no 6º passo fala que eu tenho que me prontificar inteiramente a deixar que algo maior do que eu, no meu caso, Deus, pudesse remover todos os meus defeitos de caráter. Aonde que eu vou compreender o que são defeitos de caráter, o que são falhas na personalidade, o que são renúncias de mudança? Eu preciso ter uma compreensão. Onde que eu vou compreender isso? Dentro do programa. Só que eu só vou compreender isso dentro do programa se eu fizer o mínimo do que o programa me oferece. O mínimo. Por isso que os princípios são só 3. Mente aberta, boa vontade e honestidade. Porque se fossem mais, iriam trazer tamanha confusão psíquica para uma pessoa que sofre de uma ausência psíquica, sofre de uma falta de interpretação de quem ela é, sobre quais os fatores, os fatos, as circunstâncias, as situações que a levam a se drogar e que ela não consegue perceber, que ela não se droga porque ela quer. Ela se droga porque a maneira que ela encontrou de se manter na posição de vítima, dentro do quadro da vitimização, para não ser vista que ela é uma pessoa preguiçosa, imprudente, incoerente, inconsequente, que ela não está disposta a mudança nenhuma. Existe um ditado muito antigo que as crianças falam muito: eu não pedi para nascer, já que eu nasci, você vai ter que me aguentar. E geralmente o alcoólico, geralmente o drogadicto, ele tem essa característica. Eu não pedi, agora que eu nasci, então agora você vai ter que me bancar, você vai ter que ficar comigo. Só que ele não vê que o outro, o seu familiar, o seu empregador, a pessoa que está ao lado dele, sente. É portador de sentimentos, emoções. E que o outro que está ao lado dele já interpreta, por não estar sofrendo de uma ausência psíquica, por não estar sofrendo de uma perda de ordem neurológica, este outro já interpreta que a conduta que ele está fazendo, a maneira a qual ele está vivendo, o jeito que ele escolheu para dar continuidade na história de vida dele, não vai dar resultado positivo, vai dar ruim, como fala no popular. O que é que deu? Deu ruim. Mas por que que deu ruim? Por que que não deu certo? Ah, eu não sei falar. Na realidade, esta pessoa sofre da doença da adicção, onde o primeiro paralelo, o primeiro parâmetro, a primeira condição de análise, que é dentro da maneira de pensar dessa pessoa, não a deixa interpretar como que ela age. E como ela não entende como ela age, ela não entende como que ela é, o ser dela.
Só quem enxerga isso é quem está de fora. E como aquele velho ditado, quem está de fora vê melhor, quem está de fora enxergando é teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia, teu empregador, teu padrinho, tua madrinha, teu vizinho, teu filho, tua filha, o gerente do banco, o dono da padaria, o pipoqueiro, o açougueiro, o funileiro, o borracheiro, o médico, o dentista, é a sociedade como um todo. E aí a sociedade entende que você não consegue viver em sociedade. E como a sociedade consegue interpretar que você não consegue viver em sociedade, a sociedade então toma como referência que aquilo que você faz não te deixa viver em sociedade, mas na realidade você optou por usar droga, você optou por fumar maconha, cheirar pó, beber pinga e fumar crack, porque foi a maneira mais fácil, foi a forma mais hábil que você encontrou de sabotar-se, de se corromper, para não ter que se modificar. Então, para você não ter que ir contra o que você acha que você não precisa fazer, você se droga, você se alcooliza. E aí a sociedade, quando olha a pessoa drogada, alcoolizada, a primeira narrativa desse grupo social é trazer a seguinte ideia, que vai proliferar e todos na sociedade vão falar a mesma língua. Ele é daquela maneira porque ele usa droga. E na realidade, ele usa a droga por causa que se ele for visto da maneira que ele é, então vai ter que ter uma mudança. Então, para não ser visto da maneira que ele é, ele então usa a droga para que as pessoas enxerguem ele usando droga e acreditem que aquilo que ele apresenta só é daquela maneira por causa da droga, por causa do álcool. Sendo que o álcool e a droga não têm importância alguma nessa situação. Então eu preciso, do primeiro ao sexto passo, ter uma interpretação de aprofundamento, que a doença da adicção, primeiro ela trabalha na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, no meu jeito de ser. Primeira coisa. Depois, esta minha maneira de pensar me faz acreditar que eu não tenho que mudar meu jeito de agir, nem meu jeito de ser. Então, para que eu não sinta que eu necessito mudar, então eu me drogo. E aí eu entendo no quarto e quinto passo por que tem aqui o negativo e o positivo, o médico e o monstro. E quando eu tenho essa compreensão, eu abro a porta para me prontificar para que algo maior do que o meu total egocentrismo, que é o núcleo da minha doença, olha que interessante, seja detido. E quando eu abro essa porta, eu deixo algo muito maior entrar. E esse algo maior, que eu chamo de Deus, um poder maior, algo imensurável, algo que não se tem como fazer um parâmetro da dimensão, esse algo maior é o programa. E quando eu deixo o programa entrar na minha história, eu consigo reconhecer que eu não passo a vassoura, que eu não torço uma camiseta, que eu não passo uma bucha num prato, porque eu sou portador de algo muito maior do que o uso de álcool e de droga. E que eu precisaria tratar disso. Eu precisaria reconhecer isso. Porque somente através do reconhecimento é que realmente eu deixaria de ser desta maneira e encontraria o segredo que tanto me escapou, que é o que fala na literatura dos 12 passos dos grupos anônimos. Que esse programa oferece a libertação da adicção ativa. Um segredo que tanto nos escapou. E o segredo tanto nos escapou, pois nós nunca tínhamos olhado, no meu caso, eu particularmente, tinha olhado para uma série de fatores a qual eu me coloco na posição de vítima, de desprovido, ou de uma pessoa onde houve um desmerecimento para com a minha vida por parte do meu empregador, do meu pai, da minha mãe, houve por parte do meu pai e da minha mãe um amor maior para com os meus irmãos, e com isso, esse afeto maior por parte dos meus irmãos e menor em relação à minha parte, me trouxe uma carência, uma falência psíquica, uma falência emocional, e para não sentir isso, eu fui me drogar. Então, uma vez que eu tenha me aprofundado, uma vez que eu tenha interpretado
a doença, eu não sofro mais dos horrores da doença. Que o horror da doença, o resultado final da doença é quando eu faço uso de qualquer substância psicoativa. E uma vez que eu esteja fazendo uso, continuadas vezes, desse tipo de substância psicoativa, eu trago para minha pessoa, eu infelizmente construo na minha pessoa a possibilidade de não deter essa situação de vitimização. E aí eu me mantenho como vítima, me drogando continuadas vezes, e quem me olha acredita que eu sou a vítima. E na verdade, não tem a vítima. Tem o algoz. Tem o bandido. Tem o réu. Tem a pessoa que precisa deter o problema, mas que se utiliza de uma forma chula, miserável, que é o uso do álcool, da droga, da cocaína, da maconha, do crack, para não assumir para ele, para Deus e para outro ser humano a natureza exata da sua vida, dos seus problemas, que seria o reconhecimento da doença. Muito profundo. Muito profundo. Obrigado. Legal, voltamos com o programa Independência, beleza? Legal, vou mandar o meu grande abraço de todo domingo pro meu companheirinho, seu Noel. Seu Noel, muito obrigado pela sua audiência, pela sua amizade, pelo seu companheirismo. Obrigado também pela sua sobriedade. Eu me espelho muito no senhor, seu Noel. Continue assim, que você já está me ajudando. Grande abraço pra família aí, seu Noel. Também agradecer aos companheiros de Piracicaba, estiveram aqui na cidade de Capivari hoje de manhã. Agradecer ao companheiro Eulálio, ao companheiro Quinzinho, lá da cidade de Piracicaba, e estendendo o meu abraço a todos os companheiros e companheiras de Piracicaba. Não vou citar aqui os nomes porque eles são muitos e estão sempre na sintonia do programa Independência. Um beijo no coração, muito obrigado. Também aos companheiros de Tietê, de Cerquilho, de Santa Bárbara do Oeste, de Porto Feliz e toda a nossa região, Itu, Salto, Sorocaba, toda a nossa região aí que tá ligadona no programa Independência, seja pelas ondas do rádio, aqui ao vivo, seja pelo podcast. Aliás, o programa Independência está com casa nova também lá nos podcasts. Pode ser ouvido também, todos os episódios podem ser ouvidos através do podcast do mixcloud.com/programa Independência, ou então pelo Anchor, Anchor.com. Essa programa Independência também está lá no Anchor e, portanto, também está no Spotify. Procure lá, programa Independência no Spotify, que você também vai encontrar os episódios aqui. Todos os programas gravados estão no ar através do podcast do programa Independência. Muito obrigado aí pelas visualizações, pelas curtidas. Muito obrigado também àqueles que curtem pelo Facebook, @programa.independência. Muito legal. Você sabe que o programa Independência agora tem um aliado lá no Facebook, na internet, que é a revista Insight. A revista Insight também fala sobre alcoolismo e dependência química. Uma publicação muito bacana, online, e também vai ter agora, né? Vai ser impressa o número 1 da revista Insight. Ela fez um piloto lá, a número 0 que o pessoal da Insight faz. Jornalistas de grande gabarito escrevem para a revista Insight Dependência Química. Então, lá no Facebook, @revista insight.dq, de dependência química. Legal, muito obrigado então, pessoal da revista Insight. Aí, Valdeci, obrigado aí, Lovejoy, Modesto, e obrigado, Kevin, pela ajuda aí da revista Insight no programa Independência. Um grande abraço para vocês. Bacana, recebi aqui uma pergunta pelo WhatsApp, se você quiser participar também, esqueci o zap da rádio, daqui a pouco eu passo, que eu não tenho em algum lugar aqui, 9650-1063. Ai, cabeça, Marcão,
quando eu falo que o uso de álcool e droga queima neurônio, eu falo com propriedade. Esse neuroninho aí que era para ter lembrado do WhatsApp da rádio, ele falhou. O Tico falhou, o Teco voltou, então ele acordou e deu aquela chacoalhada. 996501063 ou 3492-3717 é o telefone aqui da rádio que você fala diretamente aqui com esse gordelo que vos fala. Então recebemos aí uma pergunta de uma ouvinte, uma mãe, né? Uma mãe nos pergunta, não vou falar o nome verdadeiro dela, vou chamar ela vamos inventar um nome bem legal, vou dar o nome da minha mãe para essa mãe, Marisa. Então a dona Marisa, ela esteve com o filho dela internado. Aliás, é uma pergunta bem semelhante ao da dona Fátima da semana passada, né? O filho dela ficou internado por 100 e poucos dias, portanto 3 meses, né, de internação e mais alguns dias. E o filho dela voltou da internação. Já é a 3ª internação do rapaz, né? Tem 30 e poucos anos. E esse companheirinho, ele voltou ao uso. Ele voltou ao uso da substância dele, né? Eu acho que ele usava cocaína. E aí voltou, né? Entrou no ciclo novamente de uso aí compulsivo por drogas e álcool também, né, que é a pior droga de todas. E a mãe perguntou: o que será que está dando errado com o meu filho? Olha, dona Marisa, é complicada essa pergunta, porque ela pode ter o número de respostas é tão grande, porque varia de pessoa para pessoa. Mas existem algumas regras gerais em dependência química e recuperação que nós podemos traçar algumas características. Então, primeiro, a internação é a 3ª, mas parece que ela me falou que foi uma internação numa clínica de luxo, uma clínica caríssima, uma clínica que a pessoa não trabalha os passos, não tem obrigatoriedade de laborterapia, de arrumar a cama, enfim, né? Tem camareira, tá mais para um hotel, né? Para um spa de luxo do que para realmente uma clínica de recuperação. E ouvi dizer que neste lugar também entrava droga. Então, uma pessoa que está internada e tem acesso a álcool e droga dentro da internação está em maus lençóis, né? A principal utilidade da internação é tirar o dependente químico e alcoólico do uso compulsivo. Portanto, ele tem que ter abstinência plena e total e absoluta. Não pode ter contato com álcool e droga durante a internação. Isso é ponto pacífico. Então, antes de internar seu ente querido, por favor, procure informações sobre esse centro de tratamento, como que se dá a internação nesse local, se essa internação, converse com alguém que passou por essa internação, o que ele achou de lá, se funcionou, se não funcionou, para saber mais ou menos os resultados, né, das internações nessa instituição. Então é muito importante pesquisar, não somente ver o site lá, porque o site da clínica é uma beleza, né? Você vê aqueles gramados verdejantes, aquele céu azul, você vê quadras poliesportivas, piscinas limpíssimas, você vê as coisas, os jardins manicurados, né? Refeitórios, né? Alojamentos, tudo uma maravilha no site, né? Até pessoalmente, você vai lá, conhece a clínica, conversa ali com alguns terapeutas, com alguns monitores, e aparentemente a clínica é realmente bacana, mas nada melhor do que um interno, um ex-interno que, de preferência, que esteja limpo, né? Que tenha encontrado a sobriedade a partir daquela internação. Esse é a melhor propaganda de
numa clínica é sempre essa. Então, antes de internar, se informar bastante a respeito de como é essa internação, de como que é essa clínica, porque tem muitas clínicas, CTs, centros terapêuticos, enfim, né, que são apenas depósitos de adictos e alcoólatras, e o que eles querem mesmo é que você continue usando, né? Você saia de lá, use de novo, fique um tempo limpo, depois você volta, porque eles precisam de clientes cativos, e você não vai querer ser um cliente cativo de uns caras desse, né, mano? Então, primeiro vê bem qual é a pegada dessa clínica, desse centro de tratamento, desse centro terapêutico, antes de internar seu ente querido. Então, dona Marisa, é bem complicado, porque se ele voltou ao uso, o problema é esse. Ele voltou ao uso. Ele tinha passado aqueles 100 dias limpo, sóbrio, e, portanto, o sangue dele estava quase pronto para sair do período compulsivo da doença, e, no entanto, a partir do primeiro gole da primeira dose, ele voltou ao ponto que ele estava antes de internar. Isso significa que toda essa internação foi à toa, todo o dinheiro gasto foi à toa, ele voltou ao mesmo lugar que ele estava. Soluções. Ele só tem 2 caminhos agora, dona Marisa. Ou ele interna de novo, só que não nesse lugar, porque parece que um lugar que é apenas um spa, sem ter 12 passos, olha, se informa com a clínica tem que ter um programa de recuperação sério, tem que ter terapeutas sérios, converse com os psicólogos, saiba quantas reuniões semanais ou diárias tem que ter, se eles trabalham passos lá, exato, tem que trabalhar passo dentro de clínica, ele já tem que ter contato com os tais dos 12 passos, porque quando ele sair da clínica, a única coisa que pode salvá-lo são as Irmandades Anônimas, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Então ele vai sair da internação, mas o tratamento não para. Não adianta achar que tratou ali aqueles 3, 4, 5, 6 meses, que seja 1 ano dentro de uma clínica. Não adianta, saiu, o cara tem que continuar em tratamento. E esse tratamento, eu lamento informar, mas é pro resto da vida. Só que é um dia de cada vez, só por hoje. E não dá tanto trabalho, não é tão doloroso assim. Eu posso falar pela minha experiência. Pelo contrário, é uma vida que vale a pena ser vivida. Viver esses 12 passos, viver essas comunidades, essas entidades, essas irmandades, vale a pena, porque você se sente satisfeito e satisfaz a sua alma nesse processo de recuperação. Vale muito a pena, é muito legal. Então, dona Marisa, ele só pode ou interna de novo para tentar sair do compulsivo dele, porque ele agora voltou ao ciclo compulsivo e é muito difícil, ainda mais agora em pandemia, que estamos com pouquíssimas cidades, tem reuniões presenciais. Aqui em Capivari temos 3 vezes por semana, porque o AA voltou, o NA está voltando, tem acho que 2 reuniões por semana. Já dá para começar, mas ele parece que em Piracicaba, eles são de Piracicaba, e lá em Pira tem poucas reuniões que estão voltando, né? A cidade ainda não está autorizada a ter reuniões abertas e tal, né? Então, fica bem difícil, assim, sinto muito, mas a senhora está em maus lençóis, dona Marisa. Eu aconselho, eu sugiro, não aconselho nada, porque quem sou eu para dar conselho, mas eu sugiro que a senhora procure uma outra instituição, uma outra clínica, uma outra internação, para que ele desintoxique novamente, porque ele voltou a se intoxicar. Porque a não ser que ele queira realmente trabalhar com um padrinho de AA ou de NA, encontrar, né, um padrinho forte que não vá ficar passando a mão na cabecinha dele, e que ele aceite e obedeça ao programa, que é possível também ficar limpo na rua, como não? Eu conheço um monte de companheiros e companheiras que apenas com Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos conseguiram ficar limpo na rua, sem internação. É possível, só que é o dobro da boa vontade. Boa vontade significa
significa estar em todas as reuniões. Boa vontade significa ligar para o padrinho todo dia, ou pelo menos pelo WhatsApp. Oi, padrinho, eu tô bem, tô assim, tô assado, ó, tô com vontade de usar. Ficou com vontade de usar? Liga pro padrinho, liga para um companheiro. Olha, eu tô para usar, tô para ligar aqui pro traficante e vir trazer droga aqui em casa. O padrinho vai falar: peraí, não sai daí não, que eu tô chegando com uma garrafa de café e vamos trocar ideia. Sabe? Tem que respirar o programa. O programa funciona dessa maneira, dona Marisa. Então, ou ele começa a trabalhar seriamente com um membro de Alcoólicos Anônimos ou de Narcóticos Anônimos, que seja um padrinho dele, e que ele aceite essas sugestões e realmente obedeça, ou então, o que eu acho mais provável, porque é muito difícil essa obediência quando você está no ciclo compulsivo da doença, é que ele realmente volte a uma internação, mas agora numa clínica bem séria. Existem muitas clínicas sérias que trabalham o programa à risca e valem a pena. E geralmente essas são as que a rapaziadinha que não quer parar de usar mais odeia, mais detesta, né? Porque lá tem que fazer laborterapia, tem que acordar às 6 horas da manhã, tem atividade física, tem reuniões 3 vezes por semana, fala-se de sentimento, trabalha-se passos, escreve-se sobre passos, estuda-se sobre passos. Entendeu? Por isso que os caras não gostam. Porque dá trabalho, fica limpo, dá trabalho. A porta larga é a porta do mundo. A porta estreita é a porta de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. A porta da recuperação é muito mais estreita do que a porta do mundo. É isso aí, espero ter pelo menos elucidado um pouco sobre essa problemática de internação e volta ao uso, que a dona Marisa já me mandou aqui uma mensagem, muito obrigada, respondeu sim, obrigado à senhora, dona Marisa, e eu faço votos que o seu filho fique limpo, que ele vai conseguir, com fé em Deus. Muito obrigado. Maravilha, vamos lá. O programa Independência volta aqui então com a segunda temática do companheiro Júlio César Butti, com o tema restrições. Falar de restrições é entender primeiro passo. Uma pessoa que não tem compreensão sobre o que o programa dos Anônimos oferece é uma pessoa que ainda não entendeu que não importa o que ou quanto nós usávamos. Estar limpo tem que vir em primeiro lugar. E o importante é compreender que estar limpo tem que vir em primeiro lugar, pois quando eu me encontro limpo, quando eu me encontro sem o uso da substância química, eu paro de me restringir ao que o programa me oferece. O programa só me oferece a libertação da doença da adicção, mais nada. Então eu tenho que entender que quando eu me restringo a entender que o outro enxerga o tamanho do meu problema e que eu não estou conseguindo ter olhos para a minha pessoa, no caso, olhar a primeira pessoa do singular e entender o tamanho da dimensão dos meus problemas, enquanto eu não consigo ter essa sacada, eu estou dentro das restrições que o programa fala. Eu estou dentro das justificativas, das racionalizações, da desconfiança dos outros. Eu estou dentro de colocar culpa. Eu estou dentro de sentir vergonha, ter raiva, ódio, rancor e ressentimento. E eu preciso parar isso para que eu entenda o que na literatura está escrito. Primeiro parágrafo, não importa o que ou quanto nós usávamos. Estar limpo tem que vir em primeiro lugar. O programa me cobra para que eu não esteja usando nenhum tipo de substância psicoativa, para que eu possa entender o que o programa me oferece. Por isso que as pessoas que são pessoas externas à minha pessoa, meu pai, minha mãe, meu tio, meu vizinho, o pipoqueiro, o açougueiro, o bombeiro, o funileiro, estes todos entendem que eu tenho um problema e que o meu problema é de uma dimensão a qual eu não enxergo. Como eu não enxergo a dimensão do meu problema, o tamanho do meu transtorno, obviamente, eu sou um cara que me restringe aos benefícios do programa. Pois somente me quebrando, somente me diluindo, somente dentro do me render ao que o programa me oferece, é que eu não vou ficar dentro das restrições. Pois se as restrições me privam, eu preciso quebrar as restrições. Eu preciso diluir as restrições. Eu preciso me libertar das restrições. E quando eu tenho restrições para com o outro, com a minha mãe, com o meu pai, com o vizinho, com o funileiro, com o pipoqueiro, quando eu tenho restrições com o outro, eu não deixo com que o outro me mostre o tamanho do meu problema. E como eu não deixo com que o outro me mostre o tamanho do meu problema, eu não entendo a dimensão do meu transtorno. E o meu transtorno não está pelo uso de álcool e de droga. O meu transtorno está
por tudo que antecede o meu uso de álcool e de droga. Então eu tenho problemas de ordem familiar, eu tenho problemas de ordem financeira, eu tenho problemas de ordem material, eu tenho problemas de relacionamento interpessoal. Eu nunca fui um cara que fui bem na escola, eu não sou um cara prestativo, eu sofro de má vontade, eu não tenho disposição para algumas coisas. Só que eu só venho entender isso com mais de 10 anos em sobriedade. Enquanto eu não entendo que as restrições me privam dos benefícios, eu não entendo o que está me acontecendo. Então eu tive que olhar que eu, me restringindo a escutar minha mãe, me restringindo a escutar o outro, o meu pai, o meu padrinho, o açougueiro, o pipoqueiro, o funileiro, eu me restringindo a escutar essas pessoas, eu me mantive dentro da minha egocentricidade, acreditando que tudo e todos estavam errados, que todos os locais que eu passei estavam errados, que a cadeia estava errada, o juiz era errado, o policial que me prendeu era errado, a clínica que eu fui parar era errada, os médicos que eu fui levado para o hospital, tendo overdose do uso de álcool e de drogas, estavam errados. E tudo eu acreditava que estava errado porque eu me restringia ao que o programa me oferecia. A primeira coisa que o programa me oferece é a libertação da doença da adicção, que é um segredo que tanto me escapou. Então eu nunca entendi que eu sou doente da doença. Eu não sou doente do uso de álcool e de drogas. Ao contrário, o uso de álcool e de drogas foi uma saída que eu encontrei, por sinal, uma saída prazerosa, maravilhosa, que eu não tive que olhar para quem eu sou verdadeiramente. Então eu não tive que olhar que eu sou um cara que meu pai me abandonou e foi embora com outra mulher. Eu não tive que olhar que a minha mãe nunca cuidou de mim da maneira que ela cuida da minha irmã. Eu nunca tive que tomar atenção e deixar claro que eu sofria de inveja dos meus irmãos. E uma vez que eu não olho quem eu sou não deixa de existir. Então eu fico perpetuando num corpo de uma pessoa que se restringe a saber quem se é. Enquanto eu me restringo a saber quem eu sou verdadeiramente não deixa de existir, e eu me mantenho dentro daquilo que, de uma certa forma, é extremamente prazeroso para mim. E Júlio se mantém assim por mais de 20 anos, fazendo uso de inúmeros tipos de substância psicoativa. E aí eu chego ao programa dos Anônimos. E acredito que, ao chegar no programa, o meu problema era o uso de álcool e de drogas. E aí tirou o uso de álcool e de drogas, e eu continuei sendo aquele cara que tinha raiva, ódio, rancor, ressentimento, ira, vingança. E aí eu não entendia que eu não me modificava porque eu estava restrito ao que o programa me oferece. E eu estava restrito porque o meu foco era o álcool e a droga. Só que não tinha mais álcool, não tinha mais droga, tinha a doença. E os sintomas da doença falam na literatura. E como eu nunca fui o cara de ler, nunca fui o cara de me envolver, nunca fui o cara de perceber o que fala dentro da literatura, eu escutava as pessoas falando que agora não estavam mais usando álcool e drogas e que a vida delas tinha melhorado, e eu achava que a minha vida tinha que ficar maravilhosa. E com isso eu continuava restrito à ideia do programa, em relação que o programa só servia para parar de usar álcool e droga, e não trabalhava os pontos que me fazem usar droga, que me levam ao álcool. E os pontos, eles se mostram por si. Raiva, ódio, rancor, ressentimento, ira, medo. E todos esses pontos, quem tentou me mostrar? O outro. Então, quando o outro enxerga o tamanho e a dimensão do meu problema, quando o outro está tentando me mostrar a dimensão do meu transtorno, e eu não permito com que o outro fale, com que o outro mostre, com que o outro deixe claro aquilo que eu sou, quando eu não permito isso, eu estou dentro de um processo chamado restrições, que me privam dos benefícios que o programa tem a me oferecer. Onde o primeiro benefício que o programa me oferece é a libertação da doença da adicção. O restante é tudo farelo. Parar de usar álcool, parar de usar droga, parar de roubar, parar de mentir, parar com tudo isso é tudo farelo. E eu preciso entender que dentro desta condição, deste farelo todo, ou eu me vejo, ou eu estou fadado a retornar ao uso de álcool e de drogas. Porque o uso de álcool e de drogas, ele me compromete. É igual o cara que fuma. Está sofrendo do cigarro, está com o pulmão cheio, não consegue dar um passo para ir até a padaria comprar um pão que ele necessita para comer. Mas ele se restringe a não deixar de fumar. Então ele não entende o que está acontecendo com ele. Ele só vai entender quando ele, ao escutar o outro falar a ele, que vai ser um médico pneumologista, que ele tem câncer no pulmão. Aí ele pode, aí sim,
parar com o processo que o restringe ao benefício que esse médico está tentando orientar a ele. E esse médico tentou falar por inúmeras vezes para ele, para de fumar, porque o cigarro vai te dar câncer. Só que ele, restrito à ideia do benefício do cigarro, não iria parar nunca, pois ele não conseguia se ver, ele não conseguia se enxergar. Esse sou eu. Então, quando eu entendo que o outro está vendo a dimensão do meu transtorno, com que o outro está me mostrando que eu estou me restringindo, quando eu me permito a entender que as restrições me privam do benefício que esse programa tem a oferecer, eu entro em recuperação. Então, quando eu sou chamado para fazer uma temática, que é esse momento aqui, onde eu venho no grupo, falar para vocês quem que eu sou, como que eu estou funcionando, o que o programa mudou na minha vida, eu estou já por mostrar a vocês que eu já quebrei minhas restrições. Já quebrei, primeiro, porque eu já não estou fazendo mais uso de álcool e de droga. Segundo, porque eu já permito com que o outro me oriente, meu padrinho. Terceiro, porque eu já entendo que se eu não usar o que o programa tem para me oferecer, eu não vou desfrutar do benefício. Então eu preciso entender que quando eu me restrinjo, seja o que for, eu estou, neste momento, ao estar me restringindo, a não estar vivendo o que o programa tem de melhor para mim, que não é parar com o uso de álcool e de droga, mas é me libertar da doença. Doença essa da minha total egocentricidade. Doença essa que muitas vezes me fez, como a vocês, somente vir ao grupo com a ideia de entrar em recuperação por parar de usar álcool e droga. E venho depois a descobrir, depois de muitos anos, que eu estava infeliz, que eu não tinha atingido plenitude em recuperação, que a felicidade é um estado de espírito, por isso que eu nunca fui feliz, porque eu só conseguia me ver feliz com o carro, com a moto, com o barco, com a lancha. Então, quando eu não tenho carro, moto, barco e lancha, somente estar ao grupo e estar fazendo parte do grupo e sem ter ganhos, eu não me vejo em recuperação. E eu preciso entender que a recuperação não consiste em ter ganhos. A recuperação não consiste em benefícios materiais. A recuperação consiste em saber quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei e agora para onde eu vou com o que vocês estão me dando. Então, quando vocês aqui deste grupo partilham sobre raiva, ódio, medo, rancor, ressentimento, ira, preguiça, desleixo, degradação, eu vou entendendo que o que vocês estão me dando, se eu não me restringir a entender o que vocês estão me dando e buscar saber aonde que eu não estou me modificando dentro do que vocês estão me dando, que é através da partilha de vocês, se eu não me percebo nisso, eu estou fadado à infelicidade. E um cara fadado à infelicidade, ele vai buscar um recurso. E o recurso que eu sempre busquei para poder lidar com a minha infelicidade interpessoal, a minha infelicidade social, a minha infelicidade financeira, foi o uso de álcool e de drogas. Enquanto eu não entendo isso, eu não entro em recuperação. Eu fico dentro do farelo, que é a ideia que agora que eu não estou usando álcool e drogas, a minha vida vai melhorar. E a minha vida não melhora porque eu estou sem uso de álcool e drogas. A minha vida, ela se transforma sem o uso de álcool e de drogas, e se eu não tomar atenção, eu me transformo um ser 100 vezes pior do que eu era quando eu estava usando droga. Eu me transformo um ser invejoso 100 vezes pior, vingativo 100 vezes pior. Eu me transformo um ser obsessivo 100 vezes pior. Porque quando tinha álcool e droga, o foco era um cara 100 vezes pior no álcool e na droga. Então uma já era muito. 1000 carreiras era algo assim, exorbitante. E o meu foco, por ser 100 vezes pior, era ficar usando continuadas vezes, repetidas vezes, de forma obsessiva, aquilo que naquele momento era o foco, que era o álcool e a droga. E agora que tirou o álcool e droga? E agora que eu já tenho aí mais de 2 décadas sem álcool e droga? Qual que é o foco? Qual que é o objetivo? Por isso que eu não posso me restringir ao que vocês estão falando. Eu tenho que ter uma atenção dobrada, eu tenho que ter uma escuta rica e compreender quando que o companheiro não está se vendo e o outro está conseguindo enxergar o companheiro e com isso entender que o companheiro que não está se vendo, ele está dentro das restrições que privam ele do que o benefício do programa oferece.
quer libertá-lo da sua maneira de pensar, libertá-lo da sua forma de agir, libertá-lo da sua maneira de ser. Então, enquanto eu não me liberto, eu fico dentro do farelo, e esse farelo vai me entristecendo, porque eu fico acreditando que, poxa, estou tanto tempo sem droga e não consegui o carro, não consegui a moto, não consegui a namorada, não consegui viajar, não estou tendo ganho, e vou ficando infeliz. E não entendo que felicidade é um estado de espírito. E o programa, ele é totalmente de ordem espiritual, ele não é de fundo material. Levei muitos anos para compreender isso. E foi vindo num grupo como hoje, escutando vocês falarem, entendendo o que se passa entre vocês, podendo compreender que através da narrativa de vocês, eu fazendo uma escuta mais rica, compreendendo a raiva de um, o ressentimento do outro, o medo do outro, a inveja do outro, as restrições do outro, é que eu posso me melhorar. Porque enquanto eu me restringir ao que o programa me oferece, eu não tenho como me melhorar. Então, dentro da literatura, o que fala é muito profundo. No segundo passo, diz que a perda do meu senso de limite é o meu total estado de loucura. Então, se eu não estou no meu total estado de loucura, que é a perda do meu senso de limite, e entendo que a pessoa está sem senso de limite, que a pessoa não compreende que ela deveria dar atenção ao outro, e o outro é o pai dela, é a mãe dela, é o vizinho, é o pipoqueiro, é o açougueiro, é o funileiro, e que o outro está enxergando a dimensão do problema dele. E ele não se dá a devida atenção para olhar o tamanho da gravidade do seu problema. Se eu não me dou a devida atenção para entender isso que eu estou escutando de vocês e percebendo com vocês, se eu não me dou essa devida atenção para isso, o que adianta quando vocês me convidam para dar uma temática? O que adianta quando eu venho aqui falar que eu sou uma pessoa que sou dotado de falhas, de erros, que preciso da ajuda do outro, do meu padrinho, preciso da ajuda da literatura, preciso da ajuda do apadrinhamento, dos meus companheiros de recuperação, preciso da ajuda da minha família, preciso do outro. Porque sem o outro, eu não entendo aonde que eu estou me restringindo. Então as restrições, elas me privam do maior benefício que eu posso ter, que é o benefício de vir falar para vocês que tempo limpo não é patente, e que se eu não olhar para quem eu sou todo dia, eu não vou entender o que o outro enxerga que eu não enxergo. Pois o outro está me vendo dentro de pontos que eu não me enxergo. O outro está me compreendendo dentro de uma conduta que eu estou tendo que eu não vejo essa conduta. O outro está me mostrando que se eu continuar da maneira que eu estou sendo, eu estou fadado a ter problemas maiores. Queria agradecer o convite do grupo. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, companheiros e companheiras. Vocês sabem que, sim, ouvimos agora o maravilhoso tematicista Júlio César Butti. Muito obrigado, Julião, por essa temática, restrições. Bem bacana, me ajudou bastante. Tenho certeza que muitos companheiros e companheiras também vão se identificar com essa fala do Julião. Obrigado. Legal, recebi mais uma pergunta aqui de um companheirinho chamado Maurão. Maurão, obrigado por entrar em contato aqui pelo 99650-1063, Zap da Rádio Alternativa, e que aos domingos também é linha de ajuda aqui e perguntas a respeito de adicção, dependência química e alcoólica. O companheiro Maurão pergunta assim, quando que a pessoa sabe que é um alcoólatra? Eita, pergunta difícil de responder, hein, Maurão? Porque é muito pessoal também esse negócio.
Eu tenho alguns dados que podem ajudar você a entender essa resposta, né? Primeiro, o alcoolismo acomete a pouco mais que de 10 a 15% da população geral. Ou seja, cada 10 pessoas, uma e meia, né? Como se tivesse meia pessoa, né? Mas cada 10 pessoas, pelo menos uma pessoa vai desenvolver o alcoolismo. Entre 10 pessoas que experimentarem, uma vai virar um alcoólatra. Ou seja, é muito mais comum do que se imagina, né? Então, se você tem 10 amigos que bebem, eu tenho certeza que um deles é alcoólatra ou está se tornando um alcoólatra porque já experimentou a bebida. Existem também alguns indicativos, alguns indícios que podem ajudar a entender e compreender quando o alcoolismo começa a se instalar na vida da pessoa. O primeiro ponto é que a resistência do alcoólatra é muito maior do que das pessoas comuns. As pessoas normais tomam 1-2 doses no máximo, ou seja, meia cerveja de garrafa. É muito menos do que se imagina, viu? Não é uma grade, não, de cerveja. Um fardinho de não é fardinho, não. Estou falando de tomar uma lata inteira. Na segunda lata de cerveja, o cara que não tem propensão ao alcoolismo já não está se sentindo bem. Ele não se sente bem porque o álcool é um veneno para o corpo. Essa aqui é a verdade. E o fígado, que é o órgão careta, o fígado é o órgão mais careta do corpo. Ele fica transformando o álcool de maneira que o álcool se torne menos tóxico para o organismo. Então, são 3 etapas, eu não vou lembrar exatamente o nome de cada uma das substâncias que o álcool vai passar quimicamente para se tornar mais palatável ao organismo, mas eu sei que o álcool vira uma outra substância que ainda é tóxica, essa outra substância vira outra substância que também ainda é tóxica, para finalmente se tornar um negócio chamado aldeído fórmico. O álcool se transforma em aldeído fórmico e o aldeído fórmico não é tóxico e pode ficar na nossa corrente sanguínea. Acontece que o aldeído fórmico, ele também traz os sintomas da ressaca. Dor de cabeça, enjoo, aquela cabeça pesada, aquele estômago ruim, aquela sensação que a pessoa que bebe sabe o que eu estou falando, né? Aquilo ali é o aldeído fórmico fazendo as suas contraindicações, né? Os seus efeitos adversos, né? E aí, a pessoa que não tem problema com álcool, com 2 cervejas, o aldeído fórmico já começa a incomodar o cara. E aí ele fala, pra mim já deu, tô bem, vou pra casa. Olha que beleza, esse aí não tem problema com álcool. Acontece que o alcoólatra, ou aquele que pode se tornar alcoólatra, ele tem muito mais resistência. O fígado dele, de alguma forma, que ainda nem a ciência sabe exatamente, ele consegue processar essa transformação do álcool em aldeído fórmico, e ele não tem as sensações ruins que o aldeído fórmico deixa no mundo. O aldeído não faz ele se passar mal que nem as outras pessoas. Então, é aquele cara que, vocês são fraquinhos, vocês não sabem beber, vocês isso, aquilo, outro, tome mais um. É o valentão, é o fortão. O fortão pro álcool geralmente vai desenvolver o alcoolismo. A outra coisa é a tolerância. A tolerância à substância álcool. Quanto mais vai se desenvolvendo o alcoolismo, maior é a tolerância. Então, a pessoa antigamente tomava... na sexta-feira, happy hour, depois do serviço, ele bastava uma garrafa de cerveja com os amigos e já estava belezinha. Beleza, tal, só ia tomar na outra sexta-feira. Vai passando o tempo, não basta mais tomar só uma garrafinha na sexta-feira, ele continua na sexta-feira e vai noite adentro. Ainda está num dia só por semana, só que a tolerância já começou a aumentar. Com o passar do tempo, ele também
começa a beber também aos sábados. Então, sexta-feira, aí, famoso tomar uma de encontro. No sábado, logo depois que ele acorda, lá pro meio-dia, porque sexta-feira ele enfiou o pé na jaca, no sábado ele já vai tomar uma de encontro. Na hora que ele acorda, do meio-dia e pouco, já vai acender uma churrasqueira, já vai ter uma boa desculpa pra já espocar mais uma e abre mais uma latona e aí começa de novo a bebedeira no sábado também. Mas ele ele acha que ele não vai ser alcoólatra, então ele fala que tem um certo controle e aí ele vai tomar só sextas e sábados. Durante muitos anos isso pode funcionar. O sábado vai passar e começar a sexta, sábado, domingo, e aí depois o alcoolismo começa a se instalar. Ele precisa de cada vez doses maiores de álcool para sentir as mesmas sensações e essa doença começa a evoluir até um ponto em que esse cara está tomando todo dia. Todo dia ele precisa sair do serviço e passar ali no boteco e você vê, né? Você vê aquele gordelo todo santo dia no boteco lá, esquina da casa dele. Antes de chegar em casa ele sempre dá aquela passada lá pra, como se fala na gíria, bater o ponto no boteco. É isso aí. É mais ou menos assim que o alcoolismo pode desenvolver. Então, se você começa a ter cada vez mais tolerância, né? Se cada vez o álcool faz menos mal e você precisa tomar doses cada vez maiores para se sentir bêbado, tome cuidado, você pode ser um alcoólico. Maurão, não sei se você é, mas se você for, procure Alcoólicos Anônimos. As reuniões presenciais voltaram aqui na cidade de Capivari, quartas-feiras e sextas-feiras 20 horas, o André de Belo 286, domingo 9 horas da manhã. Seja bem-vindo lá, os companheiros vão receber lá de braços abertos e café quentinho, maravilha. Muito obrigado então, vamos chegando ao final do programa Independência. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter deixado eu entrar em suas casas, em seus carros, através dos seus alto-falantes, dos seus fones de ouvido, pelas ondas do rádio da Alternativa FM, falar um pouquinho de álcool e droga, recuperação, recaída. Falamos vários assuntos aqui que tem tudo a ver com esse universo da dependência química. Muito obrigado, meu nome é Marco Melo e eu vou me despedindo. Obrigado, um beijo no coração, tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!